Tem um pedestal. Olá, bom dia pessoal do 7º ano A da Escola Estadual, professor Guinness Afonso Morales, né? Quem vos fala aqui, o professor Carlos Cassandra, além dos meus alunos, os seus pais, seus responsáveis, seus vizinhos, seus amigos, todos aí livres para compartilhar e curtir o nosso trabalho, né? De incentivar um pouco também, a gente poder ter um pouco mais de ânimo, né? Porque não está sendo fácil trabalhar numa época tão gritante, tão apavorante, uma conjuntura desesperada, uma conjuntura urgente, né? Então, bom dia a todos, principalmente a você, Adrian, Ana Beatriz, Ana Lara, Ana Luísa, a Beatriz, o Breno, a Camila, o Carlos Nascimento, o Carlos Bertatti, o Cauã, o Claito, o Diogo, o Eduardo, o Emily, Emilis, Felipe, Gabriel, Gabriela, Heitor, Isabela, João Vitor, Kaique, Camille, Latoya, Letícia, Maria Clara Neves, Maria César, Matheus, Nathalie, Nayara, Rafaele, Rayane, Rainifer, Vitor Hugo Silva, né? Rafael e etc, né? Espero que os alunos do 7º ano B e o professor Pedro Dias possam me ajudar aí a fazer melhor a próxima vez, né? Muito obrigado a todos, uma experiência emocionante participar desse trabalho de tentar ensinar o aluno à distância. Eu acredito em qualquer coisa, estou acreditando em tudo ultimamente de novo, com muita esperança, ainda espero poder voltar o mais rápido possível ao nosso trabalho normal, né? Tentei sensibilizar vocês sobre essa temática da modernidade, época em que tivemos um esplendor da realeza dentro da história, na organização de impérios e a formação de monarquias nacionais em toda a Europa, para a gente poder fazer um entendimento simples, com conteúdo fundamental. A modernidade. Você tem ideia que a modernidade não é uma coisa assim, talvez difícil de compreender, que a periodização da história, a história medieval, a história moderna, a história atual, a história da pré-história, a história, então, a divisão da história, poder facilitar, situar, a gente poder fazer uma análise, um entendimento, um estudo melhor sobre um ponto, um contexto, né? Então, a modernidade a gente tinha que pensar mais ou menos assim, até o século o 13, por exemplo, as pessoas achavam que a Terra, como até hoje tem gente que acha que a Terra é plana. A Terra não é plana, viu? Doa quem doer, a Terra não é plana. E que havia um gigante que segurava a Terra, o gigante Atlas, e esse gigante Atlas ele ficava segurando a Terra,
e em cima de uma tartaruga, que a tartaruga também era uma tartaruga gigante. Agora, onde estava a tartaruga também não posso explicar, por favor, né? Vamos pegar leve com o professor, né? Então a ideia que eles tinham, até começar a entender que havia uma outra forma de explicação do mundo, uma explicação religiosa, uma explicação mítica, né? Uma sobrenatural, a explicação de que quando Deus fez seus filhos e ordenou que Noé encaminhasse os filhos de Noé para cada um povoar uma região do mundo, né? E assim um foi povoar lá o que seria a Europa, o outro que seria a África, a Ásia, enfim, seguindo a história da antiguidade, lá na Mesopotâmia, né? Quem quiser lembrar das aulas lá do sexto ano, é um prazer que vocês também possam compartilhar, né? Então a ideia da modernidade ela vai se desenvolver quando o Renascimento, a partir do século XIII principalmente, o Renascimento não foi só o Renascimento cultural, não foi só a cultura, não foi só o comércio, não foi só as cidades, não foi só mas principalmente a ciência, o conhecimento científico, como por exemplo inventar um aparelho que pudesse ver além do que os nossos olhos podem enxergar, um telescópio, por exemplo. Essa invenção de enxergar, por exemplo, que a Terra não era mais o centro do mundo. A Terra passou a ser o Sol, o centro do mundo, na época das primeiras experiências científicas. Quando os primeiros cientistas começaram a desenvolver estudos, mostrar também, né, o macro e o microscópico, né, a ideia de que se a Terra não era o centro do universo, a igreja também não mais o seria, como condição de ir para o céu. Então a ideia de que não só a religião cristã, mas que a religião judaica, a religião islâmica, tiveram um papel fundamental, porque as cruzadas só podem ser entendidas como uma guerra sangrenta, uma guerra violenta, em nome das religiões, tanto de um lado, cristãos, que vão se juntar com judeus, para tentar enfrentar os árabes, muçulmanos. Os árabes muçulmanos, eles estavam desenvolvendo a sua expansão maometista na crença do seu único Deus Salvador, Mohammed, Maomé, Alá, e essa visão de que o único Deus verdadeiro e os outros falsos devem ser destruídos, combatidos. Mas essa desculpa religiosa, talvez seria interessante pensar que essas regiões viviam em pleno deserto, o deserto da Arábia, um dos maiores desertos do mundo. Então é interessante que esses povos pudessem se locomover do deserto para as terras férteis da Europa, por exemplo. Então, quando os árabes muçulmanos começaram a ocupar o norte da África e dominar todo o sul da Península Ibérica, eles começaram a criar uma preocupação muito grande com os nobres. Os nobres, quem eram os nobres? Para a gente poder entender essa modernidade, a gente poder entender a história moderna, compreender o que é a história moderna, o que é a modernidade, né? Chegar a um ponto que a gente precisa viver um estado constitucional de coisas, que é a Constituição, as leis, as regras para reger a vida em sociedade. Você imagina se cada um faz o que quer nesse mundo, se não tem regra, se não tem lei. Então a ideia do governo, a ideia do Estado, governo, Estado, nação, como organizar um povo que se desenvolve dentro do reino, dentro do território, né? Então a modernidade ela se funde no desenvolvimento final da sociedade feudal, o feudalismo, né, que nós já estudamos também. Então o feudalismo, a ideia de que os nobres, com a sua riqueza da terra, o conde, o duque, o barão, cada um com uma riqueza relacionada à propriedade da terra. A terra como
fonte de riqueza, como fonte de subsistência, como fonte de poder. Então o rei, dono de todas as terras, né? Então os nobres, as terras, quanto maior a propriedade e a riqueza, um título de nobreza, do conde ao visconde, passando pelo barão, etc., até chegar ao rei, que era o todo poderoso, né? Dono de tudo. Então o rei, ele doava parte das suas terras para que um outro nobre fosse também rei lá no seu condado, no seu ducado, no seu baronado, no seu feudo, no seu reino, né? E assim então a modernidade se desenvolve com essa formação entre os nobres, uma nobreza. E ainda hoje, a gente tem pessoas que falam muito em honra, falam muito em honestidade, ainda falam muito, é muito esperançoso, muito importante a gente acreditar que ainda tem pessoas honestas, que são pessoas que têm a consciência ética, né? Então os nobres hoje, talvez não tão nobres como eram antigamente, os outros nobres, que faziam voz de castidade, né? Isso até a morte, que faziam votos de jejum, de penitência, de castigo, de trabalho, de resignação, porque havia um medo incrível do que poderia vir após a morte. Então esse período considerado Idade Média, período que é a formação do feudalismo, a crença, a vida depois da morte e principalmente a crença de ir para o inferno. Você imagina, coitado do trabalhador? Trabalha o dia inteiro, a vida inteira, e ainda parte do seu salário para a igreja, para o Estado, para o governo, e ainda enfia na cabeça dele que se ele não for bom, ele não vai para o céu. Então essa formação moderna, com o apoio da igreja, né? Então os nobres tiveram o apoio da igreja. A igreja, o clero, os clérigos, né? Então a sociedade que se desenvolve, dividida entre os nobres, os membros da igreja, e toda a população servil de súditos, né? De empregados, não vamos confundir com os escravos, né? Mas as pessoas, parte da propriedade da terra, as pessoas obrigadas a trabalhar, as pessoas obrigadas a produzir a lavoura, o artesanato, a comida, toda a assistência para os nobres dos seus castelos, né? Enfim, esse desenvolvimento da modernidade, se dando por essas questões todas, o rei ele precisava ter condição de ser poderoso. Então o poder do rei se tornou absolutismo monárquico dos reis, no momento em que os reis podiam ter os seus vassalos, os seus súditos, os seus exércitos, com as bênçãos do Papa, é lógico, né? E assim poderiam dominar o seu território, poderiam proteger o seu território e poderiam conquistar novos territórios também, né? Enfim, com o desenvolvimento de toda essa questão histórica, porque a gente não pode entender as cruzadas separado do poder real. O poder do rei não só sobre a terra, mas o poder dos nobres sobre o que vem depois da terra. Porque a terra até a Idade Média, mas a partir do final da Baixa Idade Média, a produção do comercial e as mercadorias que passaram a vir do Oriente, porque o mundo dividido entre Oriente e Ocidente. Durante muito tempo o Ocidente ficou esquisito, indiferente, obscuro para o Oriente e vice-versa. Até que com o desenvolvimento das grandes navegações, a capacidade de criar um aparelho como a caravela, que poderia ir e vir contra ou a favor do vento, a capacidade dos renascentistas em criarem uma arma de fogo de grande destruição, de grande alcance, como um canhão, um bacamarte, né, uma espingarda, a capacidade dos renascentistas em fazer uma bússola para poder se guiar, um aparelho que eles pudessem se movimentar, como o próprio astrolábio, né, que não é só um aparelho, também, né, depois dessa visão cosmológica, né? A astrolábio também se desenvolveu uma outra questão que fica para outro momento, né? Então a capacidade dos cientistas que desenvolveram como chegar até lá do outro lado do mundo, o que tem lá do outro lado do mundo, né? Então todo o conhecimento que já havia desenvolvido, né? Porque quem morava aqui já tinha conhecimento. Os romanos sabiam dos gregos, sabiam dos egípcios, sabiam dos persas, dos macedônios, assírios, o conhecimento de Alexandre o Grande, né? Então, o conhecimento preservado do jeito que foi pelos próprios reis, né?
Enfim, o Renascimento trouxe uma tecnologia para que as pessoas pudessem entrar nas grandes navegações. Quando esse desenvolvimento não apenas é por um comércio, mas também por uma visão religiosa. A religião muçulmana não dava certo com a religião dos judeus. Assim, Constantino, o imperador bizantino, ele oficializou o cristianismo como religião para que tivesse paz nessa região. Que região que é essa onde hoje tem Jerusalém? O que é Jerusalém? Alguém lembra assim? Alguém consegue falar? Por que fala Jerusalém? Eu conheço pessoas que confundem, acham que tem a ver com Jesus, né? A sua opinião, o que você sabe? O que você consegue pensar nesse momento? Jerusalém. Né? Então, Jerusalém, se você pegar não só Jerusalém, mas se você pegar as cidades antigas, as mais antigas que tiveram, né? Mas vamos pegar lá a Palestina, pegar por exemplo, né? Constantinopla. Constantinopla hoje é a capital da Turquia, mas recebe o nome de Istambul. Então hoje a Turquia, o Paquistão, o Afeganistão, o Iraque, o Irã, esses países eles existem, mas antigamente chamava lá os povos da Mesopotâmia, né, os fenícios, os assírios, os persas, né, e, enfim, o território de passagem por terra entre o Oriente e o Ocidente estava em disputa. Quem disputava essa região? Então, o domínio de Jerusalém. Quando Jerusalém foi dominado e os árabes dominaram Jerusalém. Se ainda hoje você vê como que ofende mexer com a religião do colega, você imagina naquela época onde vivia-se a religiosidade, praticava-se a religiosidade no dia a dia. A pessoa era temente, não só do bem, mas também do mal. Então tinha que se proteger do mal. Para se proteger do mal, tinha que pagar os impostos, tinha que pagar enfim, os impostos que eram pagos serviu para manter a estrutura do rei, o exército e seu poder. Enfim, o desenvolvimento da modernidade e as cruzadas levou uma guerra de reconquista do território de Jerusalém. Porque Jerusalém era talvez o lugar mais importante do mundo, servia como polo comercial, entreposto comercial de coisas da Índia, de coisas da China, de coisas da Arábia. E quando essas coisas começaram a chegar até o gosto dos europeus, como o açúcar, né? Como o próprio café, os chás, os remédios, e a tecnologia que vinha vindo lá do Oriente, como o conhecimento metafísico, o conhecimento da medicina, da astronomia, o conhecimento, enfim, o conhecimento geral da humanidade, que vinha acumulando também pelos povos do Oriente. A gente não pode perceber que a nossa história é única. Nós temos outras histórias também que formaram a humanidade, né? O patrimônio da humanidade, né? Enfim, os cruzados organizaram uma luta para tirar os árabes de Jerusalém. Por que Jerusalém foi um sentimento de ofensa, invadir Jerusalém? E aquilo levou não só os nobres, mas principalmente qualquer crente, qualquer homem de fé, qualquer pessoa na época, uma criança, um mendigo, um doente, um deficiente, um tetraplégico, qualquer um se indignaria e se proporia a fazer a Guerra Santa. Guerra para reconquistar Jerusalém. Mas os árabes não estavam dominando só Jerusalém. Os árabes também já estavam dominando as regiões da África, e vinham dominando as regiões litorâneas do Mar Mediterrâneo, até chegar aqui no norte, no extremo sul da Europa, né? A Península Ibérica, onde vai formar o reino de Portugal. Seria mais uma próxima aula nossa, né? Quando o príncipe infante Dom Henrique de Borgonha recebe dos reis de Leão, Castela, Navarra e Aragão, porque assim os nobres casavam seus filhos e formavam seus reinos. Assim nasce o condado portucalense, assim também nasce Espanha, assim nasce a Holanda, assim nasce a França, assim nasce a Alemanha, assim nasce a Inglaterra, né? Então o nascimento dessa classe de nobres que vão deixando os filhos no poder para continuar, para perpetuar no poder, né? Então o que leva um nobre a permanecer no poder? Tiveram instruções na época, né? Vamos lembrar o príncipe do Maquiavel, lições para que o príncipe se permaneça no poder e doa quem doer, né? E o desenvolvimento dessas cruzadas levou a primeira cruzada da história, na verdade, ela não é considerada
a primeira de todas elas, né? Que foram várias cruzadas, várias. Mas a primeira que podia se imaginar, as dos mendigos, dos farrapos, também chamada das crianças, levou o povo pobre, miserável, doente, fracassado, todo mundo para convencer os muçulmanos a abandonarem a sua ideologia, a sua religião, a sua visão de mundo e retirassem de Jerusalém e voltar todo mundo para casa, né? Como se fosse um milagre, como se fosse o poder de Deus sendo levado por alguém que simbolizava através de uma cruz, né? Enfim, as cruzadas que foram desenvolvendo, os nobres organizaram várias cruzadas, Rei Leão, o Rei Leão, o Rei João, o Rei Ricardo, o Rei Henrique, o Rei Guilherme, e os reis não só da Inglaterra, junto com o Rei da França, os nobres, era nobre a pessoa ter o sentimento de honra, que ela vai estar salvando o povo, porque os nobres, entre os nobres, o sentimento de nobreza é a proteção dos servos, a proteção do reino, a proteção do direito que cada um deles achavam que tinha, né? Então os nobres, para controlar a região importante, organizaram uma luta de caráter religioso, mas também econômico, para expulsar os árabes não só da região, que ainda hoje é uma região de disputa. Você imagina o cara ter que dar a volta tudo daqui na África para chegar aqui no comércio das especiarias? Você imagina a pessoa ter que ter dificuldade, porque essa região aqui, ó, é minha, passa quem eu deixo. Ah, mas então eu vou agora, porque não pode passar aqui, porque eu não deixo você passar aqui, porque aqui é minha casa, aqui é minha terra, então eu te mato. Então é uma guerra que insiste em continuar ainda hoje, né? A questão da Palestina, a questão da faixa de Gaza. Por que não conseguimos ter paz no Oriente Médio, né? Porque a gente tem um conflito histórico e talvez isso ainda vai demorar muito. Talvez a educação colabore para que todas as religiões se abracem, porque se a sua religião não faz de você uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, né, uma pessoa humilde, uma pessoa honesta, você precisa mudar de religião, meu amigo. Porque se você tem que pensar em ser bom, né? Então a gente está aí trabalhando com educação. Agora a senhora vê, pai, desculpa falar, né? E falando em mãe, amanhã nós vamos fazer uma homenagem. Eu vou fazer a minha mãe, mas com as mães de vocês todos também, né? Espero que a gente possa estar com as nossas mães também, o ano que vem, né? E o Dia das Mães aí, enfim. Vou deixar para amanhã falar sobre isso. Queria concluir a aula investigando o espírito de vocês, quando vocês me retornarem depois. Eu estou pedindo para mandar inbox pelo Facebook aí, né? Que eu tenho mais facilidade. As dúvidas de vocês, o que vocês quiserem conversar comigo. Estou abrindo meu Face, como eu disse, meu coração para vocês também. Estou muito preocupado com a história. Sou um professor comprometido com o meu trabalho. Quero agradecer minha direção, Dr. Benhur Ulisses, dona Daniela Martins, a dona Graça, o pessoal do Grêmio da minha escola, né? O Gabriel Salmin aí, o pessoal que não conseguimos fazer uma eleição do Grêmio esse ano, mas o pessoal, estudantes comprometidos com a escola também, né? O professor Guinness Afonso Morales ao vivo aí, a gente tá aqui para dar aula ao vivo para vocês também, se precisar, viu? Pode ficar tranquilo, semana que vem, se depender de mim, eu tô fazendo aula ao vivo, pô. E para encerrar essa discussão toda, né, o trabalho de formar uma nova mentalidade que levasse a organização da sociedade e que os reis também tiveram que engolir o preço da educação, porque o povo, vamos lembrar o povo na época, chamar os povo que comprava coisas do Oriente e o povo que vendia coisas para o Ocidente, o povo dos mercados, o povo das feiras, né, começaram a exigir que pagasse menos impostos e que os reis tivessem uma vida de respeitar a lei também. E assim vai nascer a ideia de uma petição de direitos, de um Estado de Direito. A gente tem direito a uma vida digna. Todos nós temos direito a uma vida digna. Isso não é nada mais do que a nossa própria Constituição. Direito à vida, direito ao trabalho, direito à saúde, né? Mesmo nesse tempo de crise aí, a gente tem esperança que pelo menos a gente possa ter contribuído com o que a gente pôde fazer, né? Sobre o trabalho das cruzadas, espero que vocês tenham se divertido mais uma vez. É muito difícil estar aqui na frente das câmeras, né? É muito difícil estar assim, com a cara tapa, o coração aberto. Queria convidar vocês a fazer uma atividade para aprender um pouco mais. Se vocês pudessem usar o dicionário, se vocês pudessem escrever um resumo, se vocês pudessem escrever um desenho, colocar uma imagem, recortar,
fazer um quadro. Eu queria aproveitar os alunos que estão fazendo atividade em casa, que esses alunos eles poderiam também pensar uma fórmula de acabar com esse vírus. E os alunos poderiam também compartilhar essa ideia. Eu tive um aluno, eu não consegui identificar o aluno, que fez um trabalho importante e ele me falou, explicou o seu desenho, que ele tinha a cura. Eu não entendi se era a cura do vírus ou se era a cura da morte.